Olá e bem-vindo a uma jornada para explorar a Islândia, a terra de gelo e fogo. Eu tenho certeza de que as imagens e vídeos que você já viu pela internet ou nos canais de viagem são apenas uma fração do que essa ilha realmente representa. Agora, convido você a mergulhar mais fundo, descobrir os cantos escondidos, as verdades surpreendentes e os mistérios que tornam a Islândia uma terra cheia de contrastes e, ao mesmo tempo, irresistivelmente fascinante. Islândia, o paraíso solitário no meio do oceano. Islândia, uma ilha isolada entre os continentes da América do Norte e da Eurásia, ocupa uma posição geográfica única. Com poucos passos, você pode atravessar de um continente ao outro no Parque Nacional Thingvellir. Mas, ao mesmo tempo, é justamente essa separação no coração do Atlântico que faz com que a ilha não pertença a nenhum dos continentes de forma definitiva. Por muito tempo, a ONU se viu desafiada a categorizar a Islândia, até que decidiu classificá-la como parte da região nórdica, devido aos laços históricos profundos com a Noruega e a Dinamarca. Esse isolamento, por vezes, faz os islandeses se sentirem distantes, até mesmo de sua própria terra. Muitos jovens revelam uma sensação de estarem aprisionados em uma gaiola de neve, linda mas solitária e opressiva. Em 2023, foi registrado que a Islândia tem cerca de 621 pontos de lazer, número quase equivalente ao de Manhattan, de Nova York, uma área de apenas 59 km². O mais curioso é que apenas 15% desses lugares oferecem uma variedade mais ampla de entretenimento. A necessidade é grande, mas as opções são limitadas. Isso, combinado com o clima severo, com invernos longos, de mais de 6 meses, e verões curtos, onde o sol da meia-noite prolonga os dias interminavelmente, acaba afetando a saúde mental da população. A falta de luz natural durante os meses mais sombrios gera deficiências de vitamina D e distúrbios emocionais sazonais. Com poucas opções de lazer nos finais de semana e os invernos nublados, a Islândia se tornou um dos países com a maior taxa de depressão do mundo. Dados da OCDE mostram que 15% dos adultos islandeses são diagnosticados com depressão clínica e 20% já sofreram com crises de depressão severa. Mas ainda assim, o que faz desse lugar um dos mais desejados para viver? A terra de gelo e fogo. Como o próprio nome sugere, a Islândia é dominada por imensos glaciares. 3 deles, Vatnajökull, Langjökull e Hofsjökull, cobrem quase 73% da área do país, fornecendo 30% da água doce e 25% da energia hidrelétrica consumida por toda a nação. Além disso, esses glaciares são uma fonte imensa de turismo, gerando quase 3 bilhões de dólares a cada ano. Porém, o aquecimento global tem feito esses gigantes de gelo derreterem a uma velocidade impressionante. Em Súparis, em 2017, entre os 300 glaciares conhecidos, 56 desapareceram por completo. Sempre que um glaciar se vai, a população local realiza um funeral simbólico para lembrar e agradecer pelos benefícios que ele trouxe. Situada na cintura de fogo do Atlântico, a Islândia também é a terra dos vulcões ativos. A combinação única de gelo e fogo cria cenários de tirar o fôlego, tornando o país um destino favorito para filmes de Hollywood, como Thor, Os Atibosesitsasevaitar, O Mundo Sombrio e Star Wars. A Islândia abriga cerca de 200 vulcões, a maioria dos quais ainda dorme. Graças à atividade geotérmica intensa, os islandeses desfrutam de energia barata e abundante, além de uma terra fértil, propícia para a agricultura. No entanto, viver perto de vulcões traz seus riscos. O mais devastador deles ocorreu durante a erupção do vulcão Laki, entre 1783 e 1784. A erupção durou 8 meses, liberando enormes quantidades de lava e gases tóxicos, que mataram mais de 50% da população da Islândia. Essa erupção não só devastou a ilha, mas também teve consequências globais, resfriando o hemisfério norte, causando colheitas perdidas na Europa e secas severas no norte da África.
Mulheres da Islândia. As deusas nórdicas modernas. As mulheres islandesas são conhecidas por sua beleza, muitas vezes comparada às deusas nórdicas. Pele clara, cabelos loiros ou castanho claro, olhos azuis e uma constituição alta, saudável e forte. O mais impressionante é que, com uma população feminina de menos de 200 mil pessoas, elas já conquistaram 3 coroas de beleza internacionais. Mas o que realmente as torna únicas é a confiança e a inteligência afiada. Quase 65% dos estudantes universitários na Islândia são mulheres. E muitas delas dominam pelo menos 2 idiomas estrangeiros. Além disso, as mulheres islandesas são amplamente respeitadas pela sociedade. O país tem liderado o ranking de igualdade de gênero por mais de 10 anos consecutivos. A independência e determinação das mulheres islandesas as ajudam a ocupar papéis de destaque. Aproximadamente 47% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres, uma taxa bem acima da média global. Elas são cientistas, empresárias, artistas e políticas de renome. A Islândia foi o primeiro país do mundo a eleger uma presidente mulher, e atualmente, quase 40% dos parlamentares são mulheres. Porém, elas também são mães carinhosas, dedicadas à família e preocupadas com seus maridos e filhos. No amor, as mulheres da Islândia têm uma abordagem bem ativa. Elas podem ser as primeiras a convidar para um drink, iniciar uma conversa ou até mesmo expressar seus sentimentos diretamente. Elas prezam por um relacionamento igualitário e sólido, sem medo de se expor ou se preocupar com a sua própria autoestima. Um aspecto curioso é que dividir a conta durante um encontro é totalmente normal por lá. Com uma população de cerca de 390 mil habitantes, sendo 90% nativos, é bem possível acabar namorando um parente distante. Para evitar situações constrangedoras, os islandeses criaram um aplicativo chamado Islendingabok, que permite checar a relação de parentesco antes de começar um namoro. Além disso, o governo facilita o processo de imigração, já que a proporção de nativos tem diminuído ao longo dos anos. Os lados ocultos da Islândia. A Islândia é amplamente reconhecida como um dos países mais seguros do mundo. Mas, por trás dessa imagem tranquila, há questões que têm gerado preocupação crescente dentro da comunidade. Embora a taxa de criminalidade relacionada a substâncias ilícitas seja relativamente baixa, alguns relatórios internacionais apontam que muitos casos acabam não sendo detectados a tempo ou são classificados incorretamente como overdose de analgésicos, em vez de revelarem a verdadeira natureza do problema. Curiosamente, um morador de longa data da Islândia compartilhou em um fórum online que o país possui apenas um clube de striptease, já que essa prática é ilegal. A razão pela qual o estabelecimento não foi fechado é que ele é operado por uma rede mafiosa russa. Outro ponto delicado é a questão da violência contra as mulheres. De acordo com um estudo da Euronews, publicado em 2024, cerca de 40% das mulheres islandesas já foram vítimas de violência física ou sexual. E muitas ainda enfrentam traumas psicológicos relacionados a essas experiências. Em uma pesquisa mais recente, realizada em março de 2025, constatou-se que 2/3 das mulheres já sofreram ou presenciaram encontros sexuais não desejados. O mais alarmante é que 27% das vítimas ainda eram estudantes na época. Esse problema tem motivado diversas organizações sociais a exigir mais conscientização e mudanças nas políticas de proteção às mulheres. O reino dos museus curiosos impressionante, mas verdade. A Islândia é o único país do mundo onde o mosquito, um dos insetos mais perigosos para os seres humanos, simplesmente não existe. Cientistas explicam que isso acontece porque a ilha não tem pântanos ou lagos rasos, o ambiente ideal para a reprodução dos mosquitos, Pseudos. Além disso, o clima da Islândia é imprevisível, com 3 períodos de congelamento completo ao longo do ano, o que impede o ciclo de vida dos mosquitos. Por isso, a única oportunidade de ver um mosquito na Islândia é no Museu Nacional de História Natural, onde há uma única amostra em exibição. A Islândia também abriga um dos museus mais excêntricos do mundo, o Museu do Pênis Islandês, localizado em Reykjavik. Pode soar inusitado,
mas o museu exibe quase 300 peças reais de órgãos sexuais de diversas espécies, incluindo baleias, focas, cavalos, ursos polares, ratos e várias espécies de aves. Uma curiosidade interessante é que, além das peças reais, o museu ainda exibe pênis de elfos. É claro, símbolos, já que, segundo a mitologia islandesa, esses seres são invisíveis. Um dos itens mais chamativos da coleção é o pênis de um homem islandês de 95 anos, que após falecer, doou seu órgão ao museu. Com cerca de 70 mil visitantes anuais, o Museu do Pênis Islandês gera quase 2 milhões de dólares em receita, provenientes das entradas e das vendas de souvenirs bem-humorados. Já parou para pensar que até um mosquito ou um pênis poderiam ter seu próprio museu? O país mais habitável do mundo. A Islândia é famosa pelo seu sistema de bem-estar social completo e eficiente. No campo da educação, as crianças de 6 a 16 anos têm acesso gratuito à escola pública. No nível universitário, os estudantes não pagam mensalidades. Apenas uma taxa administrativa modesta de cerca de $450 por ano. A qualidade do ensino é altamente valorizada, com a Universidade da Islândia frequentemente figurando entre as melhores instituições de ensino superior da região nórdica. O sistema de saúde pública é outra grande fonte de orgulho para os islandeses. A Islândia está constantemente classificada entre os 10 países com os melhores serviços médicos do mundo. Cada cidadão tem um médico de família designado, e as consultas periódicas custam cerca de $15, enquanto cirurgias e tratamentos hospitalares são praticamente gratuitos. Graças a isso, a expectativa de vida média na Islândia chega a 83 anos, quase 5 anos a mais do que nos Estados Unidos. O sistema de aposentadoria da Islândia também é muito bem estruturado, com 3 camadas de apoio, garantindo que os aposentados recebam entre $2.000 e $2.800 por mês, além de outros benefícios. O relatório de 2024 da Mercer CFA classificou o sistema de aposentadoria islandês como o segundo melhor do mundo, sendo altamente valorizado por sua sustentabilidade e justiça. Além do sistema de bem-estar, a Islândia se mantém como o país mais pacífico do mundo há vários anos. A taxa de criminalidade é extremamente baixa, a ponto de algumas prisões estarem caindo em desuso por falta de prisioneiros. As crianças podem brincar ao ar livre sem necessidade de supervisão. Muitas famílias deixam seus carros estacionados nas ruas com as chaves de dentro e as portas de casa abertas ao sair. Tudo isso é possível graças ao esforço do governo islandês, que dedica $0 ao setor de defesa. Sua localização estratégica entre a Europa e a América do Norte faz da Islândia um ponto-chave para a OTAN. E acredito que nenhum país gostaria de entrar em guerra com a maior aliança militar do mundo apenas para conquistar uma ilha sem recursos naturais. Por isso, a Islândia consegue concentrar todos os seus recursos no desenvolvimento econômico e na melhoria da qualidade de vida. Aspectos culturais únicos para se integrar com os locais. Na Islândia, o banho é considerado um ritual comunitário e uma parte essencial da vida cotidiana. Uma tradição peculiar é que todos devem tomar um banho bem completo antes de entrar em piscinas ou fontes termais. Por isso, os islandeses seguem uma regra não escrita. Não há banheiros privados, nem cortinas. E todos devem se despir para se lavar no espaço comum antes de entrar na água. Isso pode surpreender os visitantes, mas para os islandeses, é um comportamento totalmente normal e uma forma de garantir a higiene das águas públicas. Um dos símbolos mais famosos dessa cultura de banhos é a Blue Lagoon, uma piscina termal artificial, mas extremamente popular. A água vem de uma planta de energia geotérmica nas proximidades e, graças ao alto teor mineral, tornou-se um dos destinos de saúde mais procurados da Europa. Se você busca uma experiência mais natural e intocada, visite o Reykjadalur. Lá, você pode caminhar pelas colinas que soltam vapor até encontrar um rio de águas termais que percorre um vale. Outra característica interessante da cultura islandesa é o amor por sorvete. Em Reykjavik, o consumo de sorvete não depende do clima, mas é uma parte do estilo de vida islandês.
mesmo em janeiro, quando as temperaturas podem chegar a 15 graus negativos. É comum ver pessoas fazendo fila nas sorveterias. Para os islandeses, o sorvete não é apenas uma sobremesa, mas um estado de espírito, uma forma de aproveitar a vida do seu próprio jeito. Em Reykjavik, há uma tradição adorável chamada dirigir para comer sorvete. As pessoas não costumam comer sorvete andando, mas sim compram e entram no carro, saboreando enquanto conversam e observam a neve caindo. Se você estiver em Reykjavik, não deixe de visitar o Valdís, no bairro de Grandi, uma das sorveterias mais famosas, com dezenas de sabores únicos, como alcaçuz preto, bala de goma e manga picante. Uma economia em ascensão. Embora seja um país com uma população pequena, a Islândia é um exemplo claro da expressão pequeno mas poderoso. Em 2022, o PIB per capita do país atingiu 72.894 dólares, estando consistentemente entre os 10 países com os maiores rendimentos globais. No entanto, o caminho para o desenvolvimento econômico da Islândia não foi nada fácil. Após conquistar sua independência da Dinamarca em 1944, a Islândia era uma república jovem. A economia inicial era predominantemente voltada para a pesca, que representava 90% das exportações do país em 1962. Com o tempo, os estoques de peixe diminuíram e os preços das exportações caíram. E em 2006, o setor representava apenas cerca de 40%. Com a chegada do século XXI, a Islândia tornou-se um exemplo do boom global do crédito. Os bancos do país se expandiram internacionalmente, atraindo grandes fluxos de capital e impulsionando o crescimento econômico. Porém, a dependência excessiva do setor bancário levou a uma crise econômica grave quando a crise financeira global de 2008 atingiu o país. Milhares de islandeses tiveram que emigrar para a Noruega. Após esse choque, a Islândia mudou de estratégia, diversificando sua economia ao focar em outros setores, como software, biotecnologia, indústria e, especialmente, turismo. Atualmente, a agricultura representa apenas 5,4% do PIB. Graças à abundância de energia geotérmica e hidrelétrica, a Islândia obteve grandes sucessos na indústria, especialmente na produção de alumínio, sendo classificada como 11 no mundo em 2019. Desde 2010, o turismo também se consolidou como um pilar econômico vital. Só em 2019, o país com menos de 400 mil habitantes recebeu 2.200.000 turistas internacionais, um número quase 6 vezes superior à sua população. Explorando a vida noturna única, a Islândia é um dos poucos países onde a noite pode nunca chegar, especialmente durante o verão, com o fenômeno do sol da meia-noite. Em contraste, quando o inverno chega, as longas noites oferecem uma atmosfera completamente diferente. Silenciosa, misteriosa e impregnada com a essência da terra de fogo e gelo. A vida noturna na capital, Reykjavik, é uma fusão entre a grandiosidade da natureza e o espírito moderno e aberto dos islandeses. A cidade pequena pode não ser barulhenta, mas tem o poder de encantar quem busca uma experiência ao mesmo tempo vibrante e relaxante. O jantar na Islândia não é muito variado, mas vale a pena experimentar. Você pode saborear um hot dog típico islandês, sanduíche de bacalhau, sopa de carne de cordeiro tradicional ou pão fermentado. Nos finais de semana, os food trucks surgem perto dos bares, servindo petiscos típicos da região nórdica, como almôndegas de peixe, batatas fritas com sal marinho ou bolos recheados com geleia. A vida noturna também reflete o amor dos islandeses por música, arte e natureza. Os bares em Reykjavik costumam ter música ao vivo de quinta a domingo, com uma variedade de estilos, desde indie, jazz e folk até concertos clássicos. Alguns locais ainda convidam DJs internacionais para tocar até as 2 ou 3 da manhã. No inverno, os passeios noturnos para observar a aurora boreal são uma das experiências mais únicas. Os turistas são levados para fora da cidade, a áreas mais isoladas, para testemunhar as suaves faixas de luz verde dançando no céu.
Andar por Reykjavik à noite também é uma maneira excelente de sentir o ritmo calmo da cidade e a cultura nórdica. As pequenas ruas de paralelepípedos, as casas de madeira pintadas com cores vibrantes e as lojas de artesanato abertas até tarde criam um cenário que mistura modernidade e conto de fadas. Seja no verão, com o céu iluminado até às 11 da noite, ou no inverno, com as ruas cobertas de neve, a paisagem sempre é de tirar o fôlego. E se você é fã de fotografia, as noites na Islândia são um estúdio infinito. Desde a pitoresca cidadezinha com suas casas coloridas, até as luzes cintilantes sobre o fundo da neve e a aurora boreal encantadora na natureza selvagem, tudo oferece fotos que serão lembradas para sempre. Destinos turísticos famosos. Jökulsárlón, uma lagoa glacial no sudeste da Islândia, é o local onde enormes blocos de gelo se desprendem da geleira Vatnajökull e flutuam lentamente sobre as águas geladas. No verão, os turistas podem fazer passeios de barco para chegar perto dos blocos de gelo que flutuam, sentir o frio em seus rostos e ouvir o som da água batendo no lado do barco. Este é um dos poucos lugares onde você pode observar a movimentação da geleira a olho nu. Não muito longe de lá, encontra-se a Diamond Beach, Praia dos Diamantes, um cenário completamente diferente. Sobre a areia negra vulcânica típica da Islândia, pedaços de gelo de Jökulsárlón são levados pelas ondas até a costa, espalhando-se pela praia e derretendo lentamente sob a luz do sol. Ao amanhecer, a luz atravessa cada pedaço de gelo, fazendo com que toda a praia brilhe como se estivesse coberta por milhões de diamantes. Em seguida, temos Seljalandsfoss, uma cachoeira com cerca de 60 metros de altura, considerada um dos símbolos da Islândia. O que a torna única é o caminho estreito que permite que você passe por trás da queda d'água. Ficar atrás da cortina d'água torna sua visão embaçada pela névoa, e o som da cachoeira ressoa de todas as direções. O último destino da jornada é Vík-Mýrdal, uma cidade costeira no sul. Este lugar é famoso pela praia Reynisfjara, uma das mais impressionantes praias de areia negra do mundo. Ao longo da costa, há enormes colunas de basalto. E ao largo, formações rochosas de formas inusitadas, esculpidas pelas ondas ao longo do tempo. As ondas em Reynisfjara são muito fortes e imprevisíveis. Por isso, os turistas geralmente preferem admirar a vista e capturar a natureza selvagem do mar sob o céu cinza. Lugares misteriosos. Sem resposta. Ao chegar em Rokadalur, você encontrará um vale verdejante com trilhas de madeira, áreas de solo vermelho e marrom que exalam vapor e o cheiro suave de enxofre. É aqui que se localizam os famosos Geysers Geysir e Strokur. Porém, o fenômeno mais estranho não são as colunas de água, mas o solo sob seus pés. Vários turistas relatam que, ao ficar em certos pontos do vale, sentiram uma leve vibração no chão por alguns segundos, mesmo sem nenhum terremoto registrado. Alguns até afirmam ouvir um zumbido nos ouvidos, como se o espaço ao redor tivesse sido comprimido por um momento. O mapa sísmico não registra atividade significativa, com a única mudança sendo o aumento da intensidade dos geysers de vapor de água. O que torna esse fenômeno incomum é sua aleatoriedade e imprevisibilidade. Um grupo de pessoas pode sentir a vibração, enquanto quem está à frente deles pode não perceber nada. Rokadalur nos faz questionar se há algo acontecendo no subterrâneo que ainda não conseguimos observar. O lago Kleifarvatn, localizado na península de Reykjanes, é um lago profundo escondido entre montanhas de rocha negra, sem afluentes ou efluentes. No entanto, o que o torna um tema de debate é o desaparecimento repentino de milhões de metros cúbicos de água em 2000. Apenas algumas semanas após um pequeno terremoto, o nível da água começou a baixar sem explicação aparente. Não foram registradas rachaduras grandes, nem correntes de água visíveis. Em menos de um ano, o lago perdeu quase um terço de seu volume, expondo o fundo do lago com pequenas rachaduras e vestígios de lama seca. Anos depois, sem chuvas significativas, o nível da água voltou a subir lentamente, chegando quase ao nível inicial. Esse fenômeno nunca foi registrado em nenhum outro lago estático no mundo.
Alguns pesquisadores acreditam que canais subterrâneos se abriram e fecharam devido ao movimento das rochas, mas isso ainda é apenas uma teoria. Esse mistério fez de Kleifarvatn um dos destinos mais visitados na Islândia. Delícias culinárias. Se você tiver a chance de visitar a Islândia, há certas experiências gastronômicas que são simplesmente imperdíveis. Comece pela sopa de lagosta, uma especialidade da vila de Höfn. É uma delícia cremosa, com um aroma suave e o sabor adocicado do caldo de lagosta fresca. Tudo perfeitamente equilibrado com a riqueza do creme e o toque sutil das ervas locais. É um verdadeiro abraço no estômago. Mas, atenção, nem tudo por aqui é tão fácil de apreciar. A culinária islandesa pode ser bastante ousada, e um dos maiores desafios é o hakarl, o infame tubarão da Groenlândia fermentado. Imagine só, este tubarão não tem rins, então sua carne é altamente tóxica. Para torná-la comestível, a carne é enterrada por várias semanas, coberta com areia e pedras para que as toxinas se decomponham. Depois, é pendurada para secar por meses. O resultado? Um cheiro fortíssimo que lembra amoníaco. E um sabor que desafia até os paladares mais corajosos. É uma experiência, no mínimo, memorável. Se a aventura do hakarl não te atrair, não se preocupe. Você pode sempre optar pelo Jólskyr, um iogurte tradicional islandês. Ele é incrivelmente fresco, suave e cremoso, sem ser enjoativo. Feito com leite desnatado e fermentado lentamente, ele tem uma textura densa e é rico em proteínas. Curiosamente, é comido com frequência com mel, frutas ou granola, sendo um lanche delicioso e saudável. Para terminar a jornada gastronômica, não posso deixar de fora o pilsur, o famoso cachorro-quente islandês. É a comida de rua preferida dos locais, e a sua especialidade reside na salsicha, que é feita com uma mistura de carne de cordeiro, bovina e suína, resultando num sabor único e super apetitoso. É de tirar o fôlego de tão bom. Festivais inesquecíveis. A Islândia tem uma cultura de festivais vibrante, que celebra desde as suas raízes históricas até a modernidade. O ano começa com o Festival de Thorrablot, que acontece anualmente entre o final de janeiro e o início de fevereiro. É uma ocasião para os islandeses honrarem seus antepassados vikings com banquetes tradicionais que servem pratos antigos e, por vezes, desafiadores, como o hakarl, pudim de sangue de cordeiro e cabeça de ovelha cozida. Logo depois, no início de fevereiro, vem o Festival das Luzes de Inverno de Reykjavik. Este é um evento artístico e de luzes que celebra o retorno da luz solar após o longo e escuro inverno. Os visitantes são presenteados com deslumbrantes instalações de luz, exposições de arte ao ar livre e uma variedade de atividades de inverno. Quando chega o verão, no mês de junho, acontece o Festival de Música Secret Solstice. Curiosamente, ele acontece durante os dias em que o sol nunca se põe, o que o torna um dos festivais mais impressionantes do mundo. Os palcos são montados em locais únicos, como cavernas de gelo, fontes termais geotérmicas ou sob o sol da meia-noite. É uma experiência surreal. Já no final do outono, no início de novembro, a Islândia ganha vida novamente com o Festival de Cultura Iceland Airwaves. É um dos maiores festivais de música da Escandinávia, reunindo centenas de artistas locais e internacionais que apresentam uma variedade de gêneros musicais modernos. É o lugar perfeito para descobrir a cena musical vibrante e eclética do país. Custo de vida na Islândia. Se alguma vez pensou em mudar-se para a Islândia ou simplesmente viver uma temporada por lá, é fundamental ter uma ideia clara do custo de vida, que, convenhamos, pode ser bastante elevado se comparado a muitos outros países. Na capital, Reykjavik, um apartamento de um quarto costuma custar entre $1.300 e $1.800 por mês. Se preferir algo mais tranquilo e um pouco afastado do centro, os preços podem cair para algo entre $800 e $1.200. A recompensa? Uma vida serena, segura e com uma natureza de cortar a respiração à sua porta. Quanto aos transportes, a melhor e mais fiável opção é o autocarro. Uma viagem de ida custa cerca de $3 a $4. Mas se o uso for frequente,
a melhor aposta é o passe mensal, que ronda os 80 a 100 dólares. No entanto, muitos locais preferem ter o seu próprio carro, especialmente para enfrentar os rigorosos invernos. E prepare-se, porque a comida na Islândia também está entre as mais caras do mundo. Se cozinhar em casa e fizer as compras em grandes supermercados, conte com um gasto mensal de 300 a 450 dólares. Já se preferir comer fora, uma refeição simples num restaurante mais descontraído pode custar entre 15 e 25 dólares. Em restaurantes mais sofisticados, os preços podem facilmente ultrapassar os 50 dólares por pessoa. Em suma, para uma vida confortável, sem grandes luxos, mas também sem grandes poupanças, um solteiro precisa de um orçamento mensal de cerca de 2.000 a 2.800 dólares. No entanto, com uma gestão mais apertada, é possível viver com cerca de 1.700 dólares. Dicas para quem visita. Imagine só, na Islândia existem áreas geotérmicas que à primeira vista parecem inofensivas, mas por baixo da superfície escondem calor extremo e solo instável. Impressionante, não é? Por isso, nunca, em hipótese alguma, desvie-se dos caminhos marcados, principalmente em locais como Háukadalur ou nas nascentes termais perto de Mývatn. Curiosamente, a Islândia não tem exército e a taxa de criminalidade é baixíssima. No entanto, isso não significa que o sistema de segurança individual esteja sempre disponível. Se tiver uma emergência em áreas mais isoladas, a ajuda pode demorar muito a chegar. A dica de ouro é: leve sempre consigo um dispositivo de localização pessoal ou uma aplicação de segurança para enviar um sinal de socorro se estiver em locais remotos. Os islandeses têm uma consciência ambiental fortíssima. Danificar a natureza é visto como algo profundamente vergonhoso. Evite colher flores, pisar nos musgos seculares ou deixar lixo para trás. Estes atos, que parecem inofensivos, podem resultar em multas pesadas e até mesmo na exposição nas redes sociais locais para uma crítica pública. Ao contrário de muitos outros lugares, o tempo na Islândia pode mudar do sol para o granizo em poucos minutos, especialmente nas áreas costeiras do sul. Nunca subestime a meteorologia local, mesmo que o céu pareça limpo. Leve sempre um casaco impermeável e roupas quentes, mesmo no verão. E por fim, apesar de a Islândia ter uma boa rede de internet, há muitas áreas sem cobertura de telemóvel ou Wi-Fi, sobretudo nas montanhas e nos planaltos. Confiar apenas no telemóvel para mapas, chamadas de emergência ou localização pode ser perigoso. E aqui estão as 15 curiosidades sobre a Islândia. Esperamos que este roteiro tenha proporcionado um novo e fascinante olhar sobre este país tão singular. Se gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e de subscrever o canal para não perder as nossas próximas viagens. O que mais o impressionou? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo.